Olá, bom dia. Me chamo Dandara. Sou aluna do curso de Educação Inclusiva pela Universidade do Estado da Bahia. Estarei agora apresentando o conceito e teorias do currículo, né, implicações para a formação docente, do componente curricular, fundamentos teóricos e práticos da ação pedagógica 4, com a professora Cristiane. E estarei agora dando início à apresentação deste trabalho. Primeiro, né, a gente vai falar sobre o que é o conceito, sobre o currículo formal e o currículo real, a teoria tradicional do currículo, a teoria crítica do currículo e a teoria pós-crítica do currículo. O que é currículo, né? O currículo é um conjunto de experiências e de aprendizagens planejadas pela escola. Ele engloba o que os alunos devem aprender, como devem aprender e como o sucesso da aprendizagem será avaliado. É um guia para o processo educativo. Então, é ali onde fica descrito todo o nosso processo de aprendizagem, seja ele no ensino regular, médio ou superior. O currículo formal, como ele é caracterizado, né? Esse documento que explicita as intenções educativas de uma instituição ou sistema de ensino. Ele estabelece os objetivos de aprendizagem, os conteúdos a serem ensinados e as formas de avaliação do processo dos alunos. Este currículo serve como um guia para professores e alunos, né? Assegurando uma abordagem consistente e estruturas para um processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, o currículo formal é aquele currículo que descreve as suas características, o seu processo de aprendizagem, o que evoluiu, o que não evoluiu, o que precisa ser trabalhado, né, com aquele indivíduo. O currículo real, ou seja, é a prática em ação. Este currículo é o que de fato acontece na sala de aula, né? O currículo em ação. Ele emerge nas interações diárias entre professor, aluno, né? Moldado pelas experiências e conhecimento de cada um. Imprevistos, discussões espontâneas e adaptações ao contexto são elementos cruciais no currículo real, ou seja, são as suas experiências em ação. Aquilo que o conhecimento que o professor passa para o aluno, que o aluno também tem e passa para o professor, e aquilo ali cresce um currículo em conhecimento, de troca de experiências. Isso também faz parte do currículo, que é caracterizado como currículo real. Vamos agora para a teoria tradicional do currículo. A teoria tradicional do currículo enfatiza a transmissão de conhecimento e habilidades consideradas essenciais na educação e formação. O foco está na organização lógica do conteúdo e na memorização por parte dos alunos. E na memorização por cada parte dos alunos, o papel do professor é central na apresentação e avaliação desse conteúdo. Então, é essencial, porque o professor ele faz análise desse aluno, aonde ele está desenvolvendo, né, no caso, a teoria tradicional do currículo, né? Faz a análise desse aluno em sala, o que ele desenvolveu e o que não desenvolveu. E ele vai trabalhar naquela parte no qual ele não tem desenvolvimento. Vamos agora analisar algumas características da teoria tradicional. A primeira característica é a disciplina rigorosa, é vista como essencial para o controle da sala de aula e a formação do caráter dos alunos. A segunda, a memorização de fatos e fórmulas é priorizada como método principal de aprendizagem. E terceiro, a avaliação padronizada busca medir o conhecimento de forma objetiva e comparativa entre os estudantes. Ou seja,
essa teoria tradicional é de forma punitiva. Por exemplo, se o aluno ele não aprende ele aprende aquela disciplina de forma rigorosa, né? E ali você impõe, querendo controlar a sala, né? A sua autoridade. E também tem como uma rotulação, tem memorizar fórmulas, não aprender, apenas memorizar. Às vezes, o memorizar é diferente de aprender, porque o memorizar você pode esquecer, mas quando você aprende algo, você não esquece, né? Fica ali fazendo parte do conteúdo do seu currículo. Então, você leva para a vida toda aquilo que você aprende, né? Não é retirado de você, diferente daquilo que você memoriza, somente para poder realizar aquela certa atividade. E também temos aqui, né, a avaliação padronizada, a comparação. A comparação, ela, de certa forma, no meu ponto de vista crítico, ela traz um trauma para esse aluno, porque ele nunca vai ter a sua própria identidade. Ele vai ficar se configurando, se comparando com o colega da sala que desempenha melhor as atividades, com o colega da sala que desempenha melhor os trabalhos acadêmicos, né? Então, assim, esse nível de comparação com o outro traz um déficit muito grande para esse aluno que não consegue desenvolver ou descobrir a sua identidade. Então, causa um certo bloqueio. E se ele não for que nem o outro aluno, que é nota 10? Vai ser impedido de trabalhar seus lados que consegue desenvolver melhor? Então, ele sempre vai viver no nível de comparação e não consegue desenvolver e não consegue identificar a sua própria identidade. Esse é as características da teoria tradicional do currículo. Vamos lá agora para a teoria crítica do currículo. A teoria crítica do currículo questiona o papel da educação na reprodução das desigualdades sociais. Ela examina como o currículo pode perpetuar estruturas de poder existentes. Essa teoria busca promover a justiça social e a transformação através da educação, ou seja, trazendo a educação para todos. Essa teoria crítica do currículo, ela desfaz totalmente com a teoria tradicional do currículo. Opa, peraí, vamos incluir esse aluno que tem dificuldades. Qual é a dificuldade que esse aluno tem? Poxa, ele pode ser bom em outra coisa, então vamos desenvolver naquilo que ele é bom. E aquilo que não é ruim, vamos trabalhar, vai ser um processo, né, de reconstrução daquilo no qual ele tem um déficit. Essa é a teoria crítica do currículo. Vamos agora para as características da teoria crítica. Ela tem 3 características. As três principais características são: questiona as relações de poder estabelecidas nas estruturas sociais e educacionais. Segundo, prioriza a emancipação dos indivíduos e a transformação social por meio da conscientização, ou seja, aprendemos a pensar, a ser inclusivos através do nosso pensamento. Porque se a gente é transformado de mente, as nossas atitudes vão ser coniventes com os nossos pensamentos. E enfatiza a importância da justiça social e da igualdade de oportunidade para todos, ou seja, uma educação inclusiva para todos, independente de raça, independente de diversidade de gênero, cultural, religiosa, ou seja, sermos inclusivos, respeitando uns aos outros. Essa é uma das características também da teoria crítica do currículo. Vamos agora para a teoria pós-crítica do currículo. O que é que essa teoria nos traz? Ela questiona as estruturas tradicionais e busca compreender como as identidades, as diferenças e as relações de poder moldam o conhecimento e a experiência educacional. Ela desafia as normas estabelecidas e promove a inclusão de diversas perspectivas, reconhecendo que o currículo não é neutro, mas sim um espaço de disputa e negociação cultural.
Essa abordagem valoriza a diversidade e a justiça social, buscando transformar a educação em um instrumento emancipação, um instrumento, na realidade, né, perdão, de emancipação e empoderamento. Ou seja, é a construção do meu currículo, é a construção da minha cultura, é a construção da minha diversidade, que vai trazer as características para o meu currículo pós-crítico. A teoria do pós-crítico, né, do currículo, traz isso como identificação. E as características são elas também 3 características mais importantes, são quais? Valoriza a diversidade cultural e as múltiplas identidades presentes na sociedade. Segundo, questiona e desconstrói as narrativas e verdades tidas como universais e neutras. Terceiro, enfatiza a importância do multiculturalismo e do diálogo entre diferentes culturas e grupos sociais. Ou seja, abre um leque, né? Abre um leque de diversidade, seja ela cultural, seja ela social, né? Seja ela presente, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso é uma construção de currículo. E a pós-crítica, ela está ligada à crítica, né? É uma construção na realidade. Poxa, ó, veio a teoria crítica de currículo, e agora pós-crítica, incluindo mais ainda outras nomenclaturas, né? Então, assim, traz essa diversidade abrangente para o nosso currículo. Vamos lá agora para a importância, né, do estudo de currículo para a formação docente. O estudo é essencial para a formação docente, pois oferece as bases teóricas e práticas para o planejamento e a implementação de práticas pedagógicas eficazes, né? A compreender as diferentes teorias e abordagens curriculares, o professor se torna capaz de analisar criticamente o contexto escolar e as necessidades dos alunos. Isso possibilita a criação de aulas mais significativas e relevantes, que promove o desenvolvimento integral dos estudantes. E o que nos traz uma reflexão sobre a prática pedagógica. Vamos lá para essa reflexão. O estudo do currículo nos convida a examinar criticamente nossas próprias práticas em sala de aula. Ao compreender as diferentes teorias e abordagens curriculares, podemos identificar os pressupostos que guiam nossas decisões pedagógicas. Essa reflexão nos permite ajustar nossas estratégias, buscando uma prática mais alinhada com as necessidades e os contextos dos alunos, né? A gente faz esse elo de comunicação para o crescimento do currículo. Adaptação ao contexto. O currículo, quando bem compreendido, oferece a flexibilidade necessária para adaptar o ensino ao contexto específico de cada aluno, de cada turma e aluno, né? Isso significa considerar seus conhecimentos prévios, suas necessidades individuais e seus interesses particulares. Ao personalizar o ensino, o professor promove um aprendizado mais significativo e engajador. Ou seja, o aluno é mais participativo, o aluno, quando você tem, o professor, ele tem o conhecimento do currículo desse aluno, seja na teoria, seja na prática, a gente, o professor consegue desenvolver uma aula mais dinâmica, uma aula no qual vai saber inserir esse aluno, né, em sala de aula, no decorrer do conteúdo, e trazer esse aluno para perto, né, do professor, para perto do conhecimento e da educação. Vamos agora para o currículo e a sociedade. O currículo não é neutro. Ele reflete os valores, crenças e interesses da sociedade em que está inserido. Ao mesmo tempo, o currículo tem o poder de moldar a sociedade, influenciando a forma como as pessoas pensam, agem e interagem. Ele pode tanto reproduzir desigualdades existentes, quanto promover a transformação social,
dependendo de como é concebido e implementado. Chegamos aqui à nossa conclusão, né? Os principais pontos abordados, né, que a gente discutiu aqui foi: o currículo é um conjunto de experiências de aprendizagem planejadas. Segundo, existem diferentes teorias do currículo, o tradicional, crítica e pós-crítica, que influenciam a prática pedagógica. Todas essas etapas fazem parte, né? Mas devemos escolher qual é aquela que leva o aluno e o professor ao desenvolvimento, né? E a gestão escolar também, que envolve também a gestão escolar nessa história, né? O currículo não é neutro, ele reflete e molda a sociedade, né? O quarto, o estudo do currículo é essencial para a formação docente. E o quinto, a reflexão sobre a prática pedagógica e a adaptação ao contexto são cruciais para o ensino eficaz. Ou seja, a adaptação para cada aluno. Se eu preparar um conteúdo para João, não vai ser o mesmo para Maria. Porque cada um tem a sua metodologia de ensino, cada um tem a sua forma de aprendizagem. Então, a gente tem que trazer essa união, né? Essa adaptação para cada aluno, para cada perfil de aluno, para que o conhecimento e a educação possa ser acessível para esse indivíduo. Tá bom? Então, é isso, gente. Desde já eu agradeço, né, pela essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho, né? E tenho também o meu ponto de vista. Então, desde já agradeço. Muito obrigada.